Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre o projeto de lei 3628 de 2020, que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados e que propõe o aumento das penas do crime de estupro de vulnerável e tipifica a conduta de estupro virtual. O projeto de lei também propõe alterar o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente para aumentar as penas do crime de estupro de vulnerável e aliciamento de menores para fins sexuais. E o nosso convidado de hoje para conversar sobre esse assunto é o deputado Lucas Redeker, do PSDB do Rio Grande do Sul, que é o autor do projeto. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço o convite, um assunto extremamente importante que, de fato, tem que ser debatido e esclarecido com a sociedade, né? Obrigado. Deputado, eu pediria ao senhor que nos explicasse inicialmente qual é a tipificação, qual é o significado de estupro virtual e falasse um pouco sobre o projeto para a gente começar a conversar. Esse é um tema, basicamente, posso dizer assim, de certa forma até novo, né? Porque nós temos essa interação tanto das redes sociais, que aproximou as pessoas de ter um contato virtual de forma muito fácil e rápida, né? A mesma coisa, a própria chamada de vídeo do WhatsApp, Facebook, Instagram, e também as ferramentas que já tínhamos, né, de webcam, que já acontecia. E nós começamos a ver, né, e avaliar que existia uma nova modalidade que se classificava como é o estupro virtual, em que nada mais é de que a pessoa, ela obriga a que está do outro lado a lhe mandar não só fotos, mas vídeos, né, cometendo atos sexuais sem a vontade da pessoa. Há várias condenações, eu estava até lendo condenações já efetivadas pela justiça de, por exemplo, ex-namorado, né, que ameaçava a namorada que tinha fotos íntimas dela e que se ela não mandasse vídeos para ele fazendo algumas coisas, né, alguns atos sexuais, ele divulgaria aquelas fotos nas redes e na internet, ou seja, ele estava cometendo um estupro virtual em virtude da não vontade dela e fazendo algo obrigado. Então, nós estamos tipificando, ou seja, nós estamos colocando na lei que o estupro virtual ele existe e que nós ainda incluindo a mudança das penas para estupro virtual para crianças e adolescentes. Por quê? Porque nós temos essa incidência aí, estamos acompanhando, de muitas vezes as crianças terem acesso à internet, sofrerem a influência de abusadores que têm toda uma estratégia para conseguir chegar perto das crianças e tornam elas reféns também, colocando na cabeça dessas crianças e que elas são culpadas daquilo que está acontecendo, né? Então, nosso objetivo é a gente revogar essa disposição que está no Estatuto da Criança e Adolescente e colocar na Constituição, para que a gente consiga aumentar essa pena do Estatuto da Criança e Adolescente, que é de 1 a 3 anos, para 4 a 12 anos, ou seja, nós vamos triplicar a pena de estupro virtual. E também aumentamos a pena no nosso projeto de estupro de vulnerável, né? As penas atuais, que são de 8 a 15 anos, elas vão aumentar para de 12 a 20, né? Também para aquele projeto para aqueles crimes que têm o ato da conjunção carnal, né? Ou resulta em lesão corporal de natureza grave, hoje a condenação é de 10 a 20 anos. Nós estamos aumentando de 15 para 30 anos. E também, quando se trata de um estupro resultado em morte de vulnerável, de 12 a 30, a nossa pena atual, ela vai passar de 20 para 40 anos, né? E também um outro ponto que é importante, Fernando, quando e eu acho que esse é um dos pontos mais importantes e preocupantes, quando esta criança, esta pessoa que comete este crime de estupro com uma criança, com um adolescente, e que ela está no vínculo, no círculo familiar de confiança da família. Porque a maioria dos atos que ocorrem relacionados a estupro de criança e adolescente, o abuso sexual de menores, é cometido por pessoas que convivem
no ciclo familiar e no ciclo de confiança dessa criança, dessa família. E muitas vezes até por familiares próximos. Então, neste caso, a pessoa que estiver dentro do vínculo, o círculo de vínculo, de confiança desta criança, desse adolescente, ele vai aumentar em 50% ainda a pena desse crime por ter cometido, né, esse crime. Então, o nosso objetivo aqui é justamente que a gente consiga aumentar as penas e deixar muito claro, né, para a sociedade e para quem comete esses crimes, em que este não é um crime que vai ser uma pena leve e que a pessoa, pelas condições que o Brasil tem no seu Código Penal, de dar condições para que a pessoa, é réu primário, é isso, fica 2, 3 anos presa e depois está solto. Não. Esse é o tipo de crime que a pessoa tem que ficar na cadeia e principalmente quando se trata do estupro virtual, que é um tema importante que tem que ser debatido e tem que ser consolidado logo como legislação, né? Perfeito. Deputado, essa era uma pergunta que eu tinha aqui separado para fazer para o senhor, que é exatamente o aumento da pena quando o agressor é pai, é padrasto, é tio, é irmão, ou às vezes é empregador da vítima, né? Então, é uma pessoa que ou ela tem confiança ou ela tem autoridade sobre a vítima. E esses casos, como o senhor disse, eles tendem a acontecer repetidamente, né? Pela questão da confiança ou da autoridade. Não poderia se propor, não se pensou em algo que, de alguma forma, fosse mais eficiente em relação à família ou até os vizinhos para denunciarem, para eles se sentirem, de alguma forma, coagidos a ajudar nesse processo, porque a vítima é praticamente incapaz de fazer isso, né? Assim, existem vários canais de denúncia, né? Agora, na pandemia, nós ainda vimos que o debate em relação não só ao crime contra a criança e adolescente, mas contra a mulher, também a facilidade de denúncia. Existe o Disque 100. O Disque 100 é justamente para essa denúncia, esse tipo de denúncia. Na pandemia, foi aprovado na própria Câmara dos Deputados, em que a pessoa que for agredida, por exemplo, a mulher, ela vai ser atendida, que a viatura vá até a casa e faça todo o atendimento lá, porque muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de sair da sua casa porque o agressor está dentro de casa, não permite nem que esta pessoa saia. O objetivo, inicialmente, é que nós venhamos aumentar as penas, porque já existem os canais legais de fazer as denúncias. O grande problema é a gente conseguir criar a cultura da denúncia, Fernando. Porque o que acontece? Quando é um tio, um parente, um padrasto, um patrão, né, um empregador, enfim, que comete esse crime, a pessoa pode até ter condições de denunciar. Ela não denuncia muito mais por estar coagida por aquela pressão psicológica e muito menos pelos canais formais e também pelas pessoas que eles têm contato, porque muitas vezes a pessoa é agredida e abusada por uma pessoa mais próxima, ela tem outros membros da família, ou vizinhos, ou alguém mais próximo, um professor, alguém, né, que pode ser denunciado. Mas, infelizmente, eu acho que o grande problema que tem ainda no país é a gente conseguir mudar o hábito da cultura. A cultura de denunciar, a cultura do direito das pessoas, a cultura de que as crianças não se sintam culpadas através dessa pressão psicológica que ocorre, porque o grande problema que eu vejo e acompanho hoje é que essas crianças que estão sendo abusadas e que foram abusadas, possivelmente possam se tornar abusadores no futuro. Principalmente quando elas vivem em um círculo em que aquilo pode se tornar normal e que não há denúncia, enfim. Muitas vezes as pesquisas, elas deixam claro que essas pessoas têm uma tendência maior de se tornar abusadores. Então nós temos que evitar, e claro, que fazer com que as pessoas cumpram as penas e que elas sejam penas bem, posso dizer assim, punitivas, né? E extensas. O grande problema também que eu vejo aliado a isso é a possibilidade hoje, e eu tenho um projeto também que eu apresentei nesse tema, de nós termos um sistema interligado no Brasil inteiro para que aquelas entidades que prestam serviço e trabalham com crianças e adolescentes possam consultar a ficha criminal das pessoas que vão lá trabalhar e se tem algo vinculado
alguma denúncia, principalmente uma condenação em relação ao abuso sexual de menores. Isso acontece nos Estados Unidos, né? Eles têm esse tipo de cadastro lá. Exatamente. Tem dois projetos. Um que tu cadastra os pedófilos e abusadores, e o outro que a gente interligue o sistema. Porque é o seguinte, eu estou no Rio Grande do Sul. Uma creche, por exemplo, ela pode consultar no sistema e vai sair a condenação do Estado do Rio Grande do Sul, mas não vai sair a condenação do Estado do Pará, do Tocantins, e muitas vezes o abusador sai de um estado e vai para o outro, e geralmente esse tipo de pessoa, eles têm o hábito de trabalhar nessa área, junto com criança, em abrigos, em escolas, em creches, em hospitais, postos de saúde. Então essa é uma grande preocupação. Também tem um projeto tramitando com esse perfil na Câmara dos Deputados. Deputado, nosso tempo está quase se esgotando, mas eu queria fazer mais uma pergunta rapidamente para o senhor aqui sobre um tema também importante do projeto, né? Que é a prática do crime sexual contra quem não pode se defender, né? Em razão de enfermidade ou de deficiência mental ou por não ter o discernimento necessário. Só poderia abordar rapidamente esse ponto para a gente? Esse é um ponto, posso dizer assim, muito mais sensível ainda, né? Porque tu, além de ter que descobrir em que a pessoa está sendo abusada e que ela não tem capacidade, muitas vezes, de se comunicar e também não tem capacidade de denunciar, tem que se ter toda uma comprovação por trás, e isso faz com que esse crime ele passe, na maioria das vezes, posso dizer assim, impune, né? Essa pessoa se classificando como vulnerável pela situação dela, ela também amplia a sua pena, a pena do abusador, nos moldes em que nós estamos debatendo aqui. Agora, o grande problema é justamente nós termos a construção de uma política de que as próprias pessoas, né, familiares, cuidadores, hospitais, que têm pessoas com essas enfermidades, infelizmente, a gente consiga ter, vamos supor, uma espécie de checklist, né, para avaliar as mudanças de comportamento, para avaliar as mudanças físicas da pessoa que teve, até na própria condição das reações que ela tem em relação à maneira de conduzir essa pessoa, né, quando for trocar, enfim. Então, é muito mais difícil e complicado de se notar isso, mas também essa pena, a pena desse abusador tem que ser muito maior, mais elevada, em virtude do crime, na minha avaliação, ser tão grave quanto o estupro de vulnerável, né, de crianças. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui e parabéns pelo projeto. Eu estou à disposição, muito obrigado pela entrevista, um abraço a todos. Obrigado. Eu conversei com o deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, sobre o projeto de lei 3628, de autoria dele, que propõe o aumento das penas do crime de estupro de vulnerável e tipifica a conduta de estupro virtual de vulnerável. A você que nos acompanhou até agora, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.